Olá, pessoal! Eu sou a instrutora Jéssica. Em conjunto com a instrutora Regina e o instrutor Fernando, criamos esse material referente à unidade curricular de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. É uma matéria super importante que vai agregar muito no currículo de vocês e no conhecimento de vocês, pois dentro desse conteúdo iremos abordar os possíveis riscos de acidentes no ambiente de trabalho, os riscos de doenças no ambiente de trabalho e como evitar essas intercorrências, né? Como proteger o trabalhador, como minimizar o impacto desses riscos. Então, eu acredito que vocês vão gostar muito desse conteúdo. Assistem até o final, tá? Vamos abordar também um pouco sobre prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros. Nós sabemos que dentro do ambiente de trabalho é possível a ocorrência de acidentes e doenças que podem causar impactos aí na saúde do trabalhador e impactos negativos também para a empresa. Então, a gente tem que cumprir com as normas de segurança, né? E para isso, dentro do conteúdo de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, passaremos algumas diretrizes que o empregador e o trabalhador precisam seguir para evitar esses acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, né? Promovendo um ambiente mais seguro, mais saudável e com mais qualidade de vida para o trabalhador, beleza? Então, pessoal, para a gente começar o assunto, eu vou explicar para vocês a introdução da segurança do trabalho, né? O que é a segurança do trabalho? É um conjunto de normas, ações, atividades e medidas preventivas destinadas à melhoria no ambiente de trabalho. Então, pessoal, nós temos algumas legislações, como por exemplo a CLT, as normas regulamentadoras, que obrigam a implementação da segurança do trabalho dentro das empresas, né? Então, a segurança do trabalho, ela é isso, é um conjunto de normas, ações e atividades. E ela é implementada não só pelo empregador, mas também pelos trabalhadores. Então, todos nós que estamos inseridos nesse contexto, das atividades dentro da jornada de trabalho, nós temos que cumprir com essas normas, com essas ações, com essas atividades preventivas, né, para melhorar tanto a nossa segurança quanto a de todas as pessoas envolvidas ali no processo, tá? Então, nós sabemos que são muitos os riscos de acidentes, de doenças, né, e a segurança do trabalho, ela está aí justamente para prevenir, né, para fazer com que isso não aconteça, utilizando todo o contexto de normas, atividades e ações preventivas, tá? Então, quais são essas normas? Como que isso iniciou-se? Nós temos a Constituição Brasileira, né, que a gente sabe que é a norma superior aí, né, dentro do nosso contexto de legislação. E dentro da Constituição Brasileira, no artigo 7º, ele explicita a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, para a gente ver como que é importante a implementação dessas ações. Até a Constituição Brasileira, ela traz de forma explícita o direito da saúde e da segurança dos trabalhadores. Por isso que a gente tem que realmente valorizar esse assunto, esse contexto, para que o empregador ele esteja em conformidade com a legislação e o trabalhador, ao mesmo tempo, contribuindo para que isso seja implementado de forma adequada dentro do contexto de trabalho, tá? Outra legislação importantíssima dentro do nosso contexto é a CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT, ela foi criada no governo do Getúlio Vargas, né, e aí ela traz itens importantíssimos sobre o direito do trabalhador e a segurança e a saúde do trabalhador, né? Então, no capítulo 5 da Segurança do Trabalho, a gente tem as normas relativas
a saúde, né, e a segurança dos trabalhadores. E aí tem aí embaixo todos os assuntos, né, que são abordados. Vale ressaltar, pessoal, que essas normas de segurança, que são as NRs, elas passaram por uma reforma, estão passando, né, por uma reforma recentemente e estão sempre sofrendo alterações, né? Então, a gente tem aí hoje 36 normas regulamentadoras e elas foram criadas ao longo dos anos. Então, elas sofrem alterações, elas são revogadas, outras normas são criadas. Então, a gente vai estar sempre sofrendo aí algumas alterações com relação à legislação, tá? Mas na CLT a gente tem esse capítulo 5 que fala da segurança e da medicina do trabalho. Então, ele traz aí algumas disposições gerais, fala sobre os órgãos da segurança e medicina do trabalho, que é o SESMIT, não sei se vocês já conhecem, é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina no Trabalho. Mais na frente a gente vai discutir cada um desses assuntos. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam que a legislação, ela traz, né, as obrigações, as proibições que o empregador, né, ele precisa implementar dentro ali do contexto de trabalho. Então, aqui nós temos aí também mais alguns itens, né, na CLT, que fala sobre segurança e saúde no trabalho, atividades insalubres ou perigosas, que a gente conhece como insalubridade e periculosidade. Então, dentro da própria CLT, a gente tem alguns itens, né, relativos à segurança e à saúde do trabalhador. Mas, pessoal, quando a gente vai implementar todas essas ações, a gente observa, primeiramente, as NRs, né, que elas foram aprovadas pela Portaria 3.214. Então, cada uma das NRs, elas vão abordar um assunto relativo à segurança e medicina do trabalho, tá? É importante que vocês entendam que todo esse contexto, né, de segurança e medicina do trabalho, ele está inserido em legislação. Então, a obrigatoriedade do cumprimento dessas ações de segurança não é só pensando na prevenção de acidentes, mas também pensando nas penalidades que o empregador pode sofrer em razão do não cumprimento das normas. Beleza? Então, pessoal, dentro do direito do trabalho, a segurança é chamada de direito tutelar do trabalho. Segundo Sérgio Pinto Martins, diz que as regras de segurança e medicina do trabalho destinam-se igualmente aos empregadores e também os chamados grupos de empresas. Então, é o que eu acabei de falar com vocês. O empregador, a partir do momento que ele não cumpre com essas normas que eu acabei de falar com vocês, que é a CLT e as normas regulamentadoras, ele pode sofrer algumas penalidades, né? Essas penalidades são notificações, multa, interdição, embargo, né? Então, tudo isso, dentro do contexto, né, de legislação, está relacionado a possíveis penalidades, tá? É claro que a segurança, a vida do trabalhador é primordial, né? Mas nós sabemos que para as empresas elas se adaptarem a essa cultura de segurança, ela precisa sofrer algumas penalidades, né? Então, isso está tudo relacionado à CLT e às normas reguladoras. Então, por meio dessas NRs, né, que eu acabei de falar para vocês, rege-se a sistemática de como as empresas, empregados e empregadores devem adequar-se para que o trabalhador possa exercer a sua profissão e função em um ambiente de trabalho que proporcione saúde, segurança e bem-estar. Beleza, pessoal? Eu havia falado 36 NRs, né, mas são 37 normas regulamentadoras e essas normas elas, né, vão oferecer aí pré-requisitos, né, que o empregador ele precisa implementar e que o trabalhador precisa cumprir, beleza? Então, a gente busca não só a segurança, como também o bem-estar do trabalhador, porque nós sabemos que o empregado, quando ele está exposto a um ambiente
seguro e saudável, ele vai produzir mais, né? E não basta a gente oferecer trabalhos, nós temos que oferecer ambientes de trabalho seguros, seguro e saudável, tá? Então, isso vai ser implementado por meio das normas regulamentadoras. Bom, para a gente falar sobre o histórico da segurança, nós precisamos conhecer a OMS e a OIT, né? O que é a OMS? É a Organização Mundial da Saúde. Então, ela surgiu com a proposta de cuidar de questões relacionadas à saúde global. Essa agência especializada das Nações Unidas foi fundada em 7 de abril de 1948, quando seus estatutos foram ratificados. E atualmente são mais de 7 mil pessoas, né, trabalhando em 150 escritórios de diferentes países, em 6 escritórios regionais na sede em Genebra. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela criou orientações, né, ela se comunica com os países para justamente buscar um nível elevado de saúde da população, tá? Vale destacar que essa agência define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, a saúde é muito mais do que a ausência de doenças. Então, não basta eu não ter doenças. Para que eu tenha saúde, eu tenho que ter um completo bem-estar físico, mental e social. Então, a OMS ela contribui muito com essas orientações sobre a saúde da população, não só relacionado a doenças, mas sim ao bem-estar físico dentro das empresas também. Quais são as funções da OMS? Proporcionar saúde a toda a população mundial, ajudar os governos no fortalecimento dos serviços de saúde, estimular trabalhos para erradicar doenças, promover a melhoria da nutrição, habitação, saneamento, recreação, estimular a cooperação entre grupos científicos, fornecer informações a respeito da saúde e realizar a classificação internacional das doenças. Então, nós temos aí as principais funções da OMS. A OMS já conseguiu várias conquistas na luta pelo bem-estar da população mundial, né? E, além disso, não podemos esquecer do papel na luta contra a AIDS. Então, pessoal, muitas doenças elas são transmitidas no próprio ambiente de trabalho, não só em setores hospitalares, mas em qualquer outro contexto, né, de trabalho, nós temos aí a transmissão de doenças. E quando a gente fala de segurança no ambiente de trabalho, a gente também está falando sobre doenças transmissíveis, doenças virais, né? Então, a OMS também tem um papel muito importante nesse contexto aí, tá? Bom, então falando também do histórico da segurança do trabalho, um dos órgãos importantes desse contexto é a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho. A OIT ela foi fundada em 1919 como parte do Tratado de Versalhes, tá? Então, na primeira Conferência Internacional do Trabalho, que foi realizada em 1919, a OIT adotou algumas convenções. Essas convenções elas passam a ser ratificadas pelos países e a partir do momento em que o país ratifica uma convenção da OIT, ele tem que implementar, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui uma convenção da OIT que fala sobre a erradicação do trabalho infantil. Então, o país ele tem que lutar, combater aí esse trabalho infantil, justamente por ter sido uma orientação da OIT que passou a ser uma convenção. Então, normalmente, quando o país ele ratifica essa convenção, ele cria uma legislação ali no seu território, justamente para combater ali esse tipo de trabalho infantil, trabalho escravo. Então, a OIT ela adota essas convenções e essas convenções passam a ser ratificadas pelos países e isso vira uma legislação ali dentro do contexto. Bom, pessoal, então, informação importante, né? A OIT é responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho, tá? E o Brasil está entre os membros fundadores da OIT. Então, muitas das nossas legislações
né, de segurança e saúde no trabalho foram espelhadas nas convenções da OIT. Então, o Brasil ele ratifica essa convenção e cria uma legislação sobre o assunto que foi abordado aí no contexto das convenções. E aí aqui, a Organização Internacional do Trabalho é uma agência ligada à Organização das Nações Unidas, né? E a gente tem aí um dos principais objetivos, né, da OIT. Proteger o trabalhador contra qualquer risco à sua saúde e que decorra do trabalho ou das condições em que ele é concorrer para o ajustamento físico e mental do trabalhador às suas atividades na empresa, através da adaptação do trabalho ao ser humano e pela colocação deste em setor que atenda às suas aptidões, contribuir para o estabelecimento e manutenção do mais alto grau possível de bem-estar físico e mental dos trabalhadores. Bom, então as primeiras leis de proteção ao trabalho surgiram na Europa, né, nos países que são a Inglaterra, França, Alemanha, Itália. E a gente tem aqui o histórico, né, dessas leis. A Inglaterra, em 1802, criou a Lei de Amparo aos Operários. Em 1819, surge a lei que proibia o trabalho para menores de 9 anos e limitava a 12 horas a jornada para menores de 16 anos. Então, só para vocês verem como eram precárias o ambiente de trabalho nessa época, né? Então, a gente tinha trabalho infantil, trabalho de idosos, jornadas prolongadas de trabalho. Então, com a inserção dessas leis, veio aí a limitação, né, de jornada, a proibição de trabalho infantil. Então, foi muito importante para o contexto que a gente chegou hoje, né? Hoje a gente tem a CLT, a gente tem as normas regulamentadoras que asseguram aí um limite de jornada, um ambiente mais seguro e saudável. E naquela época não. Então, esses países eles foram pioneiros aí na inserção das primeiras leis de segurança e saúde no trabalho. Já em 1908 foi estabelecida a jornada diária de 8 horas, então foi uma evolução, né, que a gente tem aí até hoje esse limite de jornada. Como eu falei para vocês, pessoal, o Brasil ele se espelhou muito a CLT nessas normas que foram criadas em outros países e, claro, nas convenções da OIT, né? Então, certamente pode-se considerar que a Inglaterra foi o berço da ideia do repouso semanal e da limitação da jornada diária de trabalho. Nesse contexto, pessoal, então aqui no Brasil a gente tem as nossas leis, né, que foram implementadas aí no decorrer da evolução do vínculo empregatício, né? Então, a principal lei que nós temos aí dentro dessa pirâmide é a Constituição Federal. Nenhuma outra lei pode ir em confronto, contradizer o que está escrito na nossa Constituição. E abaixo da Constituição nós temos as demais legislações, que são as emendas constitucionais, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, decreto presidencial, portaria e instruções normativas. Então, as normas regulamentadoras, elas estão dentro do decreto, né? A gente tem um decreto e por meio desse decreto foi aprovada as 37 normas regulamentadoras que a gente tem hoje. Algumas são mais importantes que outras, né? Então, a gente tem aqui a ordem, né, da legislação, que eu acabei de falar para vocês. Dentre as várias normas regulamentadoras de relação de trabalho, deve-se aplicar sempre a norma que mais favoreça o empregado. Assim, verifica-se que, em matéria trabalhista, a norma hierarquicamente superior será sempre aquela mais favorável ao trabalhador. Então, aqui a gente tem uma nota. Foram publicadas 37 normas regulamentadoras da área de saúde e segurança do trabalho e as NRs 2 e 27 foram revogadas. Então, como eu havia falado no início dessa aula, nós temos algumas NRs sendo criadas e outras sendo revogadas, porque essas normas elas passam por atualizações, tá? Por exemplo, a SNR2 que foi revogada é a inspeção prévia. Por que ela foi revogada? Ela falava que toda empresa, antes de iniciar suas atividades, necessariamente tinha que passar por uma inspeção prévia. Só que ficou inviável a implementação dessa norma, porque
são muitas empresas e o Estado ele não conseguia fazer essa inspeção em todas as empresas. Então, foi uma norma que ela já não estava mais em uso e agora recentemente ela foi revogada. Então, pessoal, sobre as normas regulamentadoras, eu quero que vocês deem uma olhada em casa sobre cada uma dessas normas, tá? Como eu falei, são 37 NRs, tá? Elas são aplicáveis a todos os setores de trabalho. É claro que nós temos algumas normas que são muito específicas, né? Mas dentro do nosso contexto, a gente pode entender que as NRs, elas são aplicáveis às atividades, tá? Como, por exemplo, eu tenho a NR5 que fala da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, toda empresa tem que ter uma CIPA instalada justamente para poder prevenir os acidentes relacionados ao trabalho. A gente tem a NR4, que fala do SESMIT. Então, fala que todas as empresas precisam ter um serviço especializado em segurança e medicina no trabalho. Então, são esses 2 órgãos dentro da empresa que são responsáveis, né, por promover aí a segurança e a saúde do trabalhador. Então, vocês vão ver a importância dessas NRs, qual o assunto que fala cada uma delas, e é importante que vocês deem uma lida, façam uma pesquisa em casa sobre as normas regulamentadoras, tá bom? E aí, gente, vamos falar agora, então, sobre o acidente de trabalho. Vimos, né, sobre a legislação da segurança e a gente vai falar sobre os acidentes de trabalho. O que são acidentes de trabalho? O que é esse conceito? Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º. Então, pessoal, para que seja considerado acidente de trabalho, o funcionário ele precisa estar a serviço da empresa, não necessariamente no próprio estabelecimento da empresa, basta ele estar a serviço da empresa, que se ele sofrer uma lesão pessoal ou uma perturbação funcional e tiver relação com o trabalho, isso vai ser considerado acidente de trabalho. Então, é um contexto da Lei 8.213, tá? Que traz aí para nós esse contexto aí, esse conceito de acidente de trabalho. Bom, a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas individuais de proteção e constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. O que quer dizer isso, pessoal? Todo acidente de trabalho é de responsabilidade da empresa. Então, a empresa, além de ela fornecer equipamentos de proteção coletiva e individual, ela tem que fiscalizar se o trabalhador está fazendo uso adequado desses equipamentos, tá? Então, para a empresa se resguardar com relação às questões de acidente de trabalho, ela tem que cumprir adequadamente as disposições nessas leis que a gente acabou de ver, tá? Então, o acidente de trabalho ele vai provocar uma lesão corporal ou perturbação funcional, levando até a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, é de responsabilidade muito grande do empregador, né, colocar um funcionário exposto a um risco. Esse risco ele tem que ser monitorado, né? Ele tem que fiscalizar, ele tem que é de responsabilidade da empresa fornecer os equipamentos de proteção, as ações, os treinamentos e também fiscalizar se o colaborador está realmente fazendo uso e cumprindo com essa legislação. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Então, a empresa ela tem que treinar o colaborador, né? A gente vê, por exemplo, a área de contato de trabalho com eletricidade. Então, a empresa tem que fornecer o treinamento da NR10, fornecer a reciclagem desse treinamento. Trabalho em altura, a empresa tem que fornecer o treinamento da NR35, fazer a reciclagem desse treinamento. Então, ela tem que fornecer as informações. O trabalhador ele tem que conhecer os riscos que ele está exposto. Ele tem que conhecer as ferramentas de combate a esse risco. Né? Então, a empresa ela tem que prestar essas informações. A norma é muito clara quando ela fala que a empresa precisa treinar o colaborador.
o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, hoje é o Ministério da Economia, né? Então a gente tinha antes o Ministério do Trabalho, agora é uma pasta dentro do Ministério da Economia, fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas da classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nas normas relativas à segurança do trabalho. Então, pessoal, a gente tem os auditores fiscais, né, que fazem essa fiscalização para realmente identificar se as empresas estão cumprindo com a prestação de informação, com o fornecimento de equipamentos, com o treinamento, sinalização de segurança, tá? Consideram-se acidentes do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes: doença profissional e doença do trabalho. Então, pessoal, a doença profissional, assim entendida, o que é a doença profissional? Ela é a doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O que quer dizer isso? Uma doença profissional, ela é equiparada ao acidente de trabalho, ou seja, também é de responsabilidade do empregador e o empregador também tem que comunicar por meio da CAT essa doença, tá? O que é uma doença profissional? É uma doença que já tem relação com a profissão do trabalhador, né? Então, é aquele colaborador que trabalha exposto à sílica e desenvolve uma silicose, por exemplo, que é a doença, né, que a gente chama de silicose. Então, é uma doença da profissão, já está relacionada, já tem vínculo ali com a profissão, tá? E a doença do trabalho? A doença do trabalho também se equipara ao acidente, né? Então, ela também tem que ser comunicada, também é de responsabilidade do empregador. Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Então, a doença do trabalho, ela é desencadeada em condições especiais, ou seja, é um motorista de caminhão que tem perda auditiva. Então, a surdez ela não está relacionada com o cargo dele, que é de motorista, mas é uma doença do trabalho, né? Por quê? Ela foi desencadeada em relações especiais com que o trabalho é realizado. Então, a gente tem aí alguns exemplos, né, de doenças do trabalho que não tem relação direta com a profissão, mas que foi desencadeada em razões das condições especiais em que o trabalhador estava exposto. Então, tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho, elas se equiparam ao acidente, tem que ser comunicado, tem que ser investigado, né? E são de responsabilidade do empregador. Portanto, as empresas elas têm que agir de forma preventiva a fim de evitar os acidentes de trabalho e as doenças relacionadas ao trabalho. Não são consideradas doenças do trabalho a doença degenerativa, a doença inerente ao grupo etário, a que não produzem incapacidade laborativa e a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva. Então, por exemplo, a febre amarela, né? A gente tem regiões em que a doença prevalece e é considerada uma doença endêmica, então não vai ser considerada uma doença relacionada ao trabalho. Beleza? Equipara-se também ao acidente de trabalho, para efeitos desta lei, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado e o acidente sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo, ofensa física intencional, ato de imprudência, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio, entre outros casos fortuitos. Então, todos esses casos aqui também são considerados acidentes de trabalho. Também é considerado acidente de trabalho a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Também é considerado acidente de trabalho o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Mas desde que ele esteja a serviço da empresa, né, pessoal? Então, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa ou em viagem a serviço da empresa. Então, desde que o funcionário esteja a serviço da empresa, vai ser considerado acidente de trabalho. Recentemente, a gente teve aí
o acidente de trajeto não sendo mais considerado acidente de trabalho. Então, aquele acidente no percurso de casa para o trabalho e do trabalho para casa, até o ano passado, era considerado acidente de trabalho. Hoje não é mais, tá? Então, a gente tem aí uma medida provisória que ela considera que o acidente de trajeto não é mais acidente de trabalho, tá? Então, hoje o acidente de trajeto ele não precisa ser comunicado. E assim a gente encerra o conteúdo sobre os acidentes de trabalho. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá, pessoal? Todo acidente de trabalho ele tem que ser comunicado à Previdência Social por meio da CAT, tá? Uma via fica com a empresa, outra com o trabalhador, uma via vai para a Previdência Social e a outra fica no Sindicato da Classe do Trabalhador. A doença também precisa ser comunicada por meio da CAT, tá? E o acidente de trajeto, ele não se equipara a acidente de trabalho, então ele não precisa ser comunicado. Todas as ações da empresa têm que ser voltadas para a prevenção, né, dos acidentes, mas caso ele aconteça, ele terá que ser comunicado, beleza? Então, até a próxima aula, a gente continuará falando sobre riscos no ambiente de trabalho e eu espero vocês.